Quando eu era criança, logo nos meus primeiros anos de colégio, eu ganhei de presente um livro de uma professora japonesa chamada Hilda. O nome do livro era As Aventuras de Tibiquera. E ela escreveu uma dedicatória que eu guardei para toda a minha vida. Ela dizia assim: Marcos Vinícius, que é o meu nome, estuda como se tivesse de viver eternamente. E a minha mãe era muito preocupada que talvez eu não gostasse de estudar, porque eu não fiz nem o pré-primário, eu entrei direto no primeiro grau, justamente porque eu não queria ficar na escola e era uma preocupação para minha mãe. Mas depois disso, eu acostumei e nunca mais saí da escola, não é? Como vocês podem ver, eu estou no campus da universidade e isso tem sido para mim um elixir na minha existência, porque justamente eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de estudar e eu gosto de ensinar. E esta semana é uma daquelas semanas muito legais da minha vida, porque eu consegui, e resultante aí de uma série de coisas, fazer com que 4 artigos meus fossem publicados em 4 países diferentes. Um artigo no Brasil, um em Portugal, um no Marrocos e um na China, sobre temas relacionados às relações internacionais. E uma das coisas mais interessantes, um dos artigos que eu escrevi, por exemplo, é a respeito de um Papa americano e como isso serve para os Estados Unidos neste momento de declínio, não é? E eu comento ali no artigo uma coisa importante de que Roma conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguiu ao longo da história, que é perpetuar-se ao longo da história, não através daquilo que a gente chama em relações internacionais de poder duro, de hard power, mas através da própria religião, que até hoje transmite os valores romanos. O que nós vimos no conclave nada mais foi do que uma seleção de um novo César para Roma. Então, claro que com aspectos espirituais, com aspectos da fé católica romana, mas de alguma forma que preserva ali os interesses e as ideologias de um passado de mais de 2000 anos. E com isso, aquele soft power romano continua e permanece, tanto nas leis canônicas, muita gente quer que o latim volte a ser utilizado nas missas, nós vimos o anúncio do Papa sendo em latim, então muitas dessas coisas são resultantes dessa perspectiva histórica da Igreja. O outro artigo que sai no China Daily é justamente sobre as lições da guerra na Ucrânia e o fato de que a posição de Trump é justamente no sentido de guardar ou de resguardar, pelo menos, um pouco da imagem da OTAN, que de início estava bem, mas que de fato os resultados ruins da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, de alguma forma fizeram com que o Ocidente perdesse a sua credibilidade na questão armamentícia. Para juntar a isso, é só nós vermos, por exemplo, o que aconteceu com a guerra na Índia, em que os equipamentos militares chineses tiveram um grande êxito no cenário de guerra. Perdão, só um minuto. Então, o que nós vemos é que Trump está mais preocupado em estar do lado vencedor do que fazer com que o conflito continue ou apoiar Zelensky. E embora muita gente vá ser contra a posição de Trump, o fato é de que ele está tentando ali preservar um pouco da dignidade da OTAN, que se comprovou ineficaz neste processo todo de guerra. E também é importante dizer, e aqui é um aspecto que nós não podemos deixar de abordar, é que a OTAN tem ali uma função que já não deveria ter mais. A Guerra Fria acabou e este expansionismo da OTAN, tentado e mantido pelo establishment americano no sentido de tentar, de fazer com que a Rússia se tornasse um país isolado, é que tem criado este tipo de instabilidade. Nada justifica a ação ilegal de Moscou com relação à invasão na Ucrânia, mas nada também justifica o processo de expansão da OTAN, sabendo-se
que no mundo nós temos este tipo de situação. Não se escolhe os vizinhos, a gente tem que aprender a conviver com os vizinhos que tem, e muitas vezes, quando você tem vizinhos, você é obrigado a não tomar algumas decisões ou a não fazer determinadas coisas. E há um aspecto muito relevante também a enfatizar, que é o fato de que os Estados Unidos, embora Trump ele esteja aí assumindo um papel importante em toda essa situação, ele não é o melhor mediador para esse tipo de assunto. Afinal, os Estados Unidos foram e são os grandes financiadores da OTAN, das armas que estão sendo utilizadas, e não tem, com isso, a capacidade de ser considerado um mediador isento. O Brasil poderia ter aí um papel importante, mas a gente não tem aí o necessário cabedal para assumir esse tipo de posição. Então, este é um aspecto importante da guerra que nós temos na OTAN. No caso do Brasil, e no artigo que eu fiz para o Brasil, eu retrato a questão do temor amarelo. Isso é o quê? Existe, desde que os mongóis chegaram nas estepes europeias, um medo de uma ascensão asiática, justamente com uma perspectiva de que, eventualmente, os asiáticos imporiam ali no Ocidente os seus valores, os seus costumes, e, obviamente, que quando nós falamos de asiáticos, hoje em dia nós nos referimos particularmente à China, que é por essa razão que se cria este temor. Então, e o artigo que eu falo também no Marrocos é justamente sobre este temor que existe do Ocidente com relação a uma invasão asiática, a um crescimento asiático, mas também eu alio, já que nós falamos da questão da igreja e do cristianismo, uma determinada arrogância que existe no Ocidente por sua raiz judaico-cristã, no sentido de achar que é superior aos outros, justamente por aquela perspectiva escatológica de que uma das religiões é superior às outras e que, eventualmente, o mundo vai acabar. Que é bem diferente, por exemplo, do que os chineses acreditam, embora taoísmo, budismo e confucionismo não sejam religiões no sentido que nós acreditamos no Ocidente. Então, esses são os artigos que eu trato justamente no momento em que nós observamos um mundo em ebulição. Agora, o fato mais importante de todos, que nós não podemos deixar de levar em consideração, e este aqui eu tratei no artigo que ainda não foi publicado, é com relação à vinda do presidente Lula à China. E, obviamente, nós não podemos deixar de tratar daquela questão que aconteceu com Janja, com a esposa do presidente, naquele jantar fatídico com o presidente Xi Jinping, e que aí assumiu uma proporção muito grande na mídia. O fato é de que eu comentei isso numa entrevista para uma rádio em Pernambuco, dizendo que o presidente Lula nem deveria ter tratado deste assunto. Afinal, o que nós vemos nos últimos anos é uma campanha enorme do governo chinês e do próprio TikTok de dizer que não existe relacionamento entre o TikTok e o governo chinês. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais Biden queria ali estatizar ou forçar a venda do TikTok para uma empresa norte-americana. E justamente vai o presidente Lula e diz que pede para o presidente Xi Jinping intervir no TikTok. E, obviamente, que a resposta do presidente chinês não poderia ser diferente. Isso é um caso de lei doméstica, vocês têm que resolver isso de uma maneira local. Então, é isso que eu comento muitas vezes, de que nós temos um país, o Brasil, com grande possibilidade de projeção internacional. Mas nós precisamos compreender necessariamente o que está acontecendo no mundo, as peculiaridades, e eu acho que muitas vezes, e aqui eu não gosto de usar a palavra eu acho, porque ela tem ali uma certa dose de dúvida, mas no meu pensamento, o que falta muitas vezes para o presidente do Brasil é efetivamente uma compreensão melhor daquilo que acontece no mundo e também das idiosincrasias de cada situação e de cada momento global e de cada país.
justamente para evitar esse tipo de situação e este tipo de erro. Então é isso, essa é a semana, uma semana muito feliz, muito agradável, que eu espero repetir mais algumas vezes, mas que fazem parte aí da vida de um professor brasileiro aqui na China. Então nós seguimos e na próxima semana nós conversamos um pouco mais, talvez sobre algumas coisas que tem aqui na China de interessantes. Um grande abraço a todos.